Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Eu vou fazer aquela breve análise dos pares que a gente opera dentro do projeto, sempre operando no final do dia, e falar um pouquinho de psicologia de trading, uma coisa que aconteceu aqui na estratégia e discutir alguns pontos. Vamos lá? Começando de cara aqui no euro, a gente vê que hoje, né, no dia 6 de junho, terça-feira, teve uma leve altinha aqui. Do euro em relação ao dólar, nós estamos comprados nesse par aqui, ó, então estamos com 37 pips no positivo, um lucro líquidozinho de 6 e pouco aqui, ó, aqui nossa entrada, stop loss e take profit. Aqui tem que esperar um pouco, já falei em outras, já fiz uma análise mais macro. O que a gente tem que lembrar aqui só que é importante que na quinta-feira, que na verdade o mercado deve se movimentar mais, a quarta deve esperar, porque na quinta nós temos não só eleição na Inglaterra, mas especialmente na quinta-feira nós temos alguns anúncios importantes do Banco Central Europeu, não só em relação à taxa de juros deles, quanto a essa press conference de um modo geral, né? Essa coletiva de imprensa que eles fazem, falando do relatório dele, qual que está a visão do Banco Central Europeu para o mercado. O euro veio subindo, né? A gente teve aquele forte gap, não, né? Gap é sacanagem. Aquele forte gap aqui depois da eleição na França, o euro continuou se valorizando e a gente meio que entrou aqui na segunda temporada no euro já nesse momento, entramos aqui no dólar e estamos pegando um leve movimento. Mas a gente vai ver que em relação a outros pares, o euro não teve tão forte assim nesses dias, tá? O que mostra que na verdade é mais uma fraqueza do dólar que a gente vai vendo desde aquela sexta-feira passada que a gente falou do non-farm payrolls e tal. Bom, passando para o dólar e ien, eu até marquei uma área de confluência e esse par é o que dá o nome para esse vídeo. O que aconteceu? Analisando esse par aqui, anteontem e até ontem, que eu não gravei vídeo, mas eu avaliei quando o par estava aqui, eu optei por não entrar, apesar de ter um sinal da estratégia. Se a gente vê no price action aqui, é lógico que depois que passou é muito fácil falar isso, mas no price action fazia todo sentido, né? O preço tendo rompido a média, indo retestar, desceu, retestou, respeitou. Eu falei dessa área de confluência aqui no nível horizontal, diagonal e tal, e não entrei. Mas por que eu não entrei nessa trade? E também, primeiro assim, a gente não tem certeza que ela seria vencedora, porque ela chegou num suporte aqui, né? Mas teria alguns pips aqui, uns 94 pips, 100 pips. Por que a gente não entrou nessa operação? Foi de certa forma por medo de exposição. Eu fiquei o tempo inteiro falando de que a gente já estava contra o dólar aqui no euro e com medo de entrar mais contra o dólar, e se invertesse o dólar se fortalecer, a gente tem muita posição, porque a gente está operando com muitos pares, né? Se for considerar que cada um aqui é quase 1,5% da conta, nós estamos falando aqui, ó, 3, 6, esse aqui não. Mas nós estamos falando aqui, ó, de 3, 6, 7,5 da conta, que já é mais do que a gente quer. Então eu fico tentando fazer um hedge, e até um hedge poderia ter sido hedging, que a gente fala quando você faz uma operação inversa, né, para poder se proteger, não necessariamente no mesmo par, mas envolvendo uma moeda, um posicionamento inverso de alguma moeda que você está operando. Eu poderia ter feito um hedging até aqui, ó, se eu tivesse comprado o dólar ien, eu estaria fazendo um hedge para essa trade aqui que a gente tomou um stop hoje. Porque seguindo a estratégia, vamos lá, me acompanha aqui. Seguindo a estratégia, a gente entrou vendido. Que vou colocar na velhinha Hakanashi. Ela fechou a segunda abaixo, a gente entrou vendido aqui.
Não, desculpa, eu tô vacilando. Perdão, tá? Ela fechou a segunda verdinha aqui e a gente entrou comprado. Isso que aconteceu aqui e tomamos um stop hoje aqui. Então foi uma trade que a gente estava a favor do euro e contra o ien. Se a gente tivesse entrado aqui no dólar ien vendido, a gente estaria meio que fazendo um hedging aqui, porque a gente ia estar apostando no ien. Só que é difícil fazer esses hedgings porque a gente também está no euro-dólar, então vai complexificando, né? É mais fácil a gente olhar par a par, de forma resumida. Mas voltando aqui, o que mais importante, que está até dando título, o que a gente não quer fazer? Perder entradas, e não pode fazer perder entradas num sistema. Porque a gente nunca sabe qual trade que vai estar começando uma onda, que vai estar começando uma trade excelente. Então você tem que entrar, você não pode deixar o medo, nenhum tipo de medo, fazer com que você não entre. Porque depois que você tomou, ou tomei um stop loss agora aí no euro-ien, não é motivo para ficar com medo e não entrar e desconfiar da estratégia. A gente está disposto a testar a estratégia, então tem que aproveitar as entradas. Dito isso, antes de ir para o euro-ien, vou voltar para o dólar-ien e a gente tem que tomar a decisão se a gente vai entrar agora. Tá? Eu já não vou entrar, olha no Hakanashi aqui, a gente perdeu essa entrada. Pode acontecer igual o Yuri, aquela vez da gente perder um movimento ainda maior não entrando agora, pode. Mas eu vou esperar, porque ele agora afastou demais da média de 20 e tem esse suportezinho aqui. Ele meio que fechou um gap que tinha ocorrido anteriormente, né? Ele acabou de fechar um gap. Então eu vou esperar, vou tirar essa bolinha azul aqui. Vou ver se ele não está formando uma outra trendline de alta aqui, não vou entrar, tá certo? Mas a decisão aqui é, quando tiver uma entrada mais clara aqui, estava um movimento certo de entrar nessa trade. E a gente vacilou e não entrou. Mas também não é motivo para ficar se cobrando, como eu sou burro, não. Nós estamos aqui, tem uma frase interessante, o trader sabe que ele está pela maratona e não pelo sprint de 100 metros. Então isso aqui foi uns 100 metros numa maratona. Pode fazer uma diferença lá no futuro? Pode. Tem que tomar cuidado. E com todas as partes da corrida você tem que fazer o melhor possível. Mas você sabe que o que importa é o retorno lá na frente, tem que continuar operando. Vamos lá. Eurien. Essa a gente foi estopado, vou deletar também essa trade. E se a gente for no Hakanashi, talvez a gente tenha que entrar vendido, viu? Vou entrar, estou fazendo esse discurso todo aqui de seguir a estratégia. Ó. É complicado porque é mais uma coisa para se pensar também, que eu pensei durante o dia. Duas coisas. Tem o anúncio na quinta-feira, que pode balançar esse par aqui, o euro pode se valorizar, a gente não sabe o que vai acontecer com o euro. E tem a parte da análise fundamentalista, que eu esqueci de comentar também, que foi um dos motivos de não ter entrado aqui nessa trade, falando, não tem, pela parte fundamentalista não tem tanto sentido do ien se valorizar em frente ao dólar. Apesar de ter uma certa instabilidade política nos Estados Unidos agora, né, o Trump ainda não conseguiu entregar tanto aquilo que ele prometeu lá quando ele foi eleito, que gerou esse movimento aqui, essa expectativa. É como se fosse aquela expectativa com a eleição do Trump, não, o Trump vai diminuir os impostos, não, e depois as pessoas caem na realidade aqui. Mas ainda tem na parte, a taxa de juros dos Estados Unidos vai subir, do ien ainda vai ficar por muito tempo negativo, então você tem um carrying positivo em favor do dólar aqui, né, assim, aquele swap que ele paga à noite, que pode trazer position trades. Tem todo o fundamento, digamos assim, pro dólar se valorizar em relação ao ien, mas a gente tem que entender os momentos do mercado e não adianta brigar com o preço. Porque por mais que você acredite na análise fundamentalista, você brigar com o gráfico, você está brigando com o preço. Concorda? Então, outro insight que eu acho que a gente pode ter é tentar minimizar a parte fundamentalista nessa análise nossa, pelo menos no trader tranquilão, da forma que a gente está operando. Certo? Vamos entrar vendido aqui. Já entrei, né? Já abri 2 operações, tem que colocar o stop loss. Vamos lá, vamos ver se aqui fica um bom nível.
Agora eu vou aqui nessa aqui, que eu só abri uma, né? Tem que abrir mais uma. Então vamos lá, nessa aqui tá com stop loss já. Eu vou entrar nas configurações dela, naquela forma para a gente ver quanto que ela está arriscando do balance. Ó. Uma sozinha já está arriscando 0,26. A gente não quer isso não. Nós temos que diminuir essa distância aqui, não pode ficar stand de pips não, né? Tem que ficar aqui, ó, uns 150 pips. No máximo, né? Vamos colocar 145 pips de stop loss. Essa proteção, de certa forma, ele está protegido entre aspas, né? Pela média de 20 aqui, né? Que é a nossa média de referência. A gente começa a ver talvez uma trendline de baixa se formando aqui. Olha só, nós temos aqui, ó, quase mínimas mais mínimas. Vamos ver aqui, ó. Máximas menores que eu quis dizer, né? Enfim, entramos vendido aqui. Outro par é o dólar australiano, que já na virada do final de semana ele se valorizou bastante, foi contra a gente. Nós entramos pela nossa estratégia. Deixa eu ir aqui no dólar australiano, colocar no Hakanashi. Nós entramos vendido quando ele formou esse candle aqui, ó, que a gente até chegou a pegar essa bela descida. Se a gente reparar, a gente entrou antes de ter essa descida, ó. Dá um zoom. Tchum, tchum, tchum. Nós entramos foi aqui, assim, ó. Não foi nessa vela mesmo. Onde é que tá? Aqui. Teve esse movimento, agora foi contra a gente, agora ele subiu. Ontem teve até anúncio do Banco Central Australiano, 1h30 da manhã aqui, ó. Taxa de juros se manteve a mesma, e teve uma fala deles. E foi até assim, tudo falando que algumas coisas melhoraram, o cenário de emprego tá mixed, né? Tipo assim, dados alguns positivos, outros negativos, e acreditam na melhoria, mas que um dólar australiano mais fraco vai ajudar a ir para o caminho que eles querem. Então eu acho que o dólar australiano também não deve continuar subindo tanto, mas vamos ver. Possivelmente ele vai pegar nosso stop loss. Eu até pensei em mover esse stop loss para ficar um pouquinho acima desse nível aqui. Não quis, até não mudei, porque se a gente vê em pips, ó, em 10,30, se a gente vê até em dinheiro, muda lá muito pouco para 10,65. Eu só não quis mudar ele antes para ser fora da gravação, para não parecer que eu estava trapaceando. Resolvi mudar um pouquinho aqui. A gente está aumentando pouquíssimo o risco, eu acho que faz sentido para poder ficar só um pouquinho acima daquele nível ali. Ele parou aqui, vamos ver como é que ele se comporta. Eu ainda acho que existe uma grande possibilidade dele ir lá, mas só dá não é bom mover stop loss, mas foi pouquinho, só por causa daquele nível ali, claramente importante. Vamos ver, essa trade está indo contra a gente. Deixa eu deixar agregado aqui, ó. Dólar australiano, nós estamos quase tomando 18 dólares de prejuízo. Vale a pena a gente ver também essa que a gente tomou, que a gente foi stopado, ó, foi o famoso Eurien, que gosta de nos dar stop. Perdemos 12 dólares em cada uma das duas trades, dando mais ou menos aí 1,5% do capital, que era 2.000, agora tá foi lá para 1977. Essa aqui tá quase pegando o stop loss, mas nem tudo é negativo, né? Tem o euro ali que pode, se ele se fortalecer, nós estamos aqui a favor do euro, agora contra o euro aqui nesse par, né, que a gente entrou. E o ouro que entramos, ele movimentou positivo para a gente. Estamos aí com 1.413 pips no ouro. O valor de pip aí para ele é um pouco diferente, né? Mas o que importa é que nós estamos aí com
13 dólares de lucro líquido, que está até ajudando a fazer com que esse momento a gente esteja levemente no lucro, né? É isso, aqui não tem muito espaço para poder a gente tomar um prejuízo maior do que já está, né? O dólar australiano tem um espacinho, mas pouca coisa. E temos agora essas trades rodando aí. Tem o ouro, o euro-ien. É aquela questão, é complicado. Aqui a gente está a favor do euro, aqui está contra o euro. Mas é porque aqui pode ser só porque o dólar não vai conseguir se fortalecer e o ien vai continuar se fortalecendo. E a estratégia mandou entrar, então entramos. Vamos ver o que acontece aí, tá certo? Então beleza, obrigado por assistir mais esse episódio do Trader Tranquilão. Espero que você esteja gostando. Deixa seus comentários aí. Um abraço para você e até o próximo vídeo.